Meu Deus. Não travou aí não, né, turma? Tá normal. Tá normal, né? Agora começou. Então, se puderem já colocar a presença para a gente iniciar a nossa atividade. Antes de mais nada, boa noite a todos e vamos que vamos. Bom, hoje a proposta é que nós conversemos, né, conforme o material que foi disponibilizado para vocês no meio da tarde, que nós conversemos sobre as organizações internacionais, tá? Claro que uma conversa sobre características gerais, né, como tem sido a nossa proposta ao longo de todo o semestre. Bom, as organizações internacionais, também conhecidas como orgs pela doutrina, a doutrina abrevia, né, chama de orgs, elas têm como marco de desenvolvimento, de crescimento, de número, né, da quantidade, da qualidade das organizações, a partir da segunda metade do século passado. Né, a partir da criação da ONU, nós vemos acontecer aí uma proliferação de organizações internacionais, no sentido de que, como a modernidade trouxe a modernidade e a idade contemporânea trouxeram uma interdependência cada vez maior entre os estados, as organizações internacionais atuam justamente como entes que cooperam para que essas relações entre os estados possam se desenvolver de uma maneira mais salutar, de uma maneira mais fluida, não é? Então, o grande papel das organizações internacionais é promover e melhorar, né, o contato entre entre os estados soberanos. Tá bem? E daí, conforme o mundo do direito internacional público ele cresce em número de organizações internacionais, nós vemos também um crescimento do número de tratados multilaterais, porque eles geralmente são realizados no seio de organizações internacionais. Não é claro que os tratados bilaterais existem e existirão para sempre, mas houve um aumento considerável na quantidade de tratados multilaterais, justamente por conta de que as organizações concentram um grande número de estados, não é? Como parte. E a partir daí, então, os tratados multilaterais ganham bastante destaque. Bom, o fundamento básico das organizações internacionais, da existência das organizações, além dessa cooperação, não é? Ou para além, ou em complemento a essa cooperação, é a constatação de que os entes soberanos, os estados e a sociedade internacional como um todo, nem sempre por si só consegue atingir esses objetivos, não é? Aos quais se propõem. Objetivos de crescimento, de desenvolvimento, enfim, nem sempre eles são atingidos só com a ação dos estados. Porque é óbvio que cada estado vai olhar primeiro para o seu próprio interesse. Ao passo que as organizações, elas tendem a agir de forma imparcial, né? A agir de forma não direcionada a um interesse em particular de um estado soberano, tá? Então, é claro que quando se cria uma organização internacional, quando os estados criam uma organização internacional, eles entregam para essas organizações algumas competências, óbvio. Notadamente, uma competência negocial, em certos casos, competências regulamentares, normativas, mas o Estado sempre separa e resguarda para si aquela parcela da soberania que ele considera intocável, né? Aquele núcleo duro de soberania. Tá bem?
Bom, como nós temos uma complexidade muito grande de relações internacionais, é natural que nós tenhamos organizações internacionais vocacionadas para os mais diversos temas, tá? Nós podemos pegar, por exemplo, a ONU como exemplo, que é a organização de maior envergadura, de maior amplitude, né, que nós temos atuando no mundo. A ONU é, por natureza, altamente complexa em termos organizacionais e também em termos de assuntos aos quais ela se dedica. Óbvio que ela tem um assunto principal, que é a razão da sua existência, que é tentar manter a paz mundial, ou seja, evitar uma nova guerra mundial, seria a terceira, né? Eu ia falar quarta, a terceira guerra mundial, mas ela também se dedica, conforme ela vai se desenvolvendo, a outros assuntos, como agricultura e alimentação, patrimônio histórico da humanidade, a defesa dos interesses da infância e juventude, a luta contra a fome, contra a desigualdade, a prevalência dos direitos humanos, não é? Isso tudo está lá dentro do guarda-chuva, do grande guarda-chuva que é a ONU. Mas eu também tenho outras organizações que têm objetivos mais definidos, por assim dizer, como a Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial do Comércio, Organização dos Estados Americanos, né? Então nós vemos que existe uma grande gama, uma grande variedade de assuntos aos quais as organizações se dedicam, né? Daí dizer, como está no material, que elas são qualitativas. As organizações não possuem necessariamente objetivos iguais. Cada uma tem uma área de atividade diferente. E daí você pode utilizar a ONU com toda a sua complexidade de temas, ou pode usar, eu gosto muito dessa como exemplo, que é a União Postal Universal, que é uma organização internacional que trata única e exclusivamente do trânsito, da circulação de correspondências no mundo, estabelecendo regras comuns, não é, aos países. Então, é óbvio que isso é importante, não é? Porque uma encomenda que sai lá da China, né, que você compra no AliExpress, e vem chegar aqui na porta da tua casa no Brasil, não é? É preciso haver alguma regulamentação para que esse trânsito ocorra de forma segura. De forma segura, que eu digo, com segurança jurídica, né? Um conjunto de regras que possa ser utilizada universalmente. Certo? Muito bom. Bom, partindo desse pressuposto, de que nós temos vários assuntos tratados por várias organizações, nós chegamos a duas conclusões. A primeira delas é objetiva, é numérica, é aritmética. Que hoje existe no mundo mais organizações internacionais do que estados soberanos. Porque, não raro, o mesmo estado faz parte de várias organizações. Isso, então, faz com que haja mais organizações internacionais do que países no mundo. E uma segunda característica, ou uma segunda conclusão, é que as organizações são heterogêneas. Cada uma cuida da sua área de atuação, não é? Dentro dos interesses internacionais. Tudo ok até aqui, turma? É muito depressa? Tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo? Então, beleza. Bom, dito isso, então, em termos introdutórios, nós podemos agora analisar algumas características. Eu separei 5 características bem tranquilas, bem fáceis, para nos ajudar
a entender esse fenômeno da organização internacional. Bom, a primeira característica, e é uma característica e ao mesmo tempo um pressuposto, eu diria, é que as organizações são criadas por estados soberanos. Portanto, somente a vontade criadora dos estados soberanos é que dá origem a organizações internacionais. O que eu quero dizer com isso? Organizações internacionais não criam organizações internacionais. Só os estados soberanos, que, lembrem, possuem capacidade internacional originária, criam as organizações internacionais, que, por sua vez, possuem capacidade internacional derivada. Derivada do quê? Da vontade dos estados. Não é? Então, elas são interestatais. Se arruma depois lá que ficou interestatais. Depois do primeiro T aí é um R, né? É interestatais, desculpa. Né? Então, é imprescindível essa vontade criadora dos estados. E, além disso, essa vontade criadora precisa estar materializada em um documento internacional. Genericamente falando, um tratado internacional. Então, as organizações internacionais são criadas por tratado. Óbvio. Nós estamos num ambiente objetivado, não é? Quase que positivado. Então, a predominância do documento escrito no direito internacional. Esses tratados que criam organizações internacionais, nós já vimos, eles recebem o nome de Tratado-Constituição. Não é? Então, a Organização dos Estados Americanos, a própria ONU, são criadas por tratados-constituição. Tratado-constituição. Mas daí eu tenho certeza que você vai pensar, eu espero que pense. Mas lá da ONU nós chamamos de Carta da ONU. Da OEA nós chamamos de Carta da OEA. Volta naquele probleminha que nós mencionamos anteriormente, no sentido de que o que interessa é o conteúdo. Claro, pode chamar Carta da ONU, ou poderia chamar também tampinha de garrafa Brahma da ONU. Mas o que importa para nós é o conteúdo. O conteúdo daquele documento é um conteúdo de Constituição, tá bom? No qual nós vemos normas de organização desculpa a redundância, né? Normas de organização da organização internacional e também a imposição de deveres aos estados parte. Por exemplo, quando o Brasil faz parte da OEA, por exemplo, da Organização dos Estados Americanos, esse documento que cria a OEA, ao mesmo tempo ele é uma normatização voltada para aspectos organizacionais daquela entidade internacional, mas também criou alguns deveres para os Estados-membros, entre eles o Brasil, não é? Por exemplo, o dever de observar os princípios que regem a Organização dos Estados Americanos, que são princípios, na verdade, que quase reproduzem ipsis literis os princípios da ONU, não é? Mas o Brasil se obriga. Quando o Brasil vai fazer parte da ONU, ele se obriga a seguir os princípios da ONU, e assim sucessivamente. Então, esse Tratado-Constituição, ele tem duas faces. Uma face de constituição, efetivamente, modo de funcionamento da organização, e também imposição de deveres aos Estados-parte. Nós podemos fazer um paralelo, uma analogia, com a criação de uma pessoa jurídica aqui no direito brasileiro. Né? O que eu preciso para criar uma sociedade empresária? Bom, primeiro eu preciso do contrato social.
o documento escrito. Esse contrato social contém normas de organização da pessoa jurídica, da sociedade empresária, e também dispõe dos deveres dos sócios para com a sociedade empresária que está sendo criada. Não é verdade? Não foi isso que nós aprendemos? Salvo engano, no sexto termo, quarto termo, uma coisa assim. Né? Bom, essas organizações, então, na terceira característica, na letra C, elas são criadas pelo intermédio da manifestação da vontade dos estados. Também fazendo paralelo com a sociedade empresária aqui dentro, também é preciso a vontade criadora dos sócios. Aquilo que nós chamamos aqui, para o direito empresarial, affectio societatis. Eu tenho, sim, claro que não se usa essa expressão, mas o raciocínio você pode transportar. Eu tenho, sim, uma affectio societatis internacional, quando os estados resolvem criar uma pessoa jurídica independente, uma organização internacional. Né? Isso nos leva à quarta característica. A pessoa jurídica, a organização internacional, uma vez criada, uma vez o seu tratado concluído, todas aquelas fases bonitinho, realizadas, essa organização internacional passa a ter existência própria, né? Apartada da existência dos estados soberanos que o criaram, que a criaram. Exatamente como acontece no nosso paralelo aqui com a sociedade empresária. Uma vez adquirida a personalidade jurídica, a entidade passa a existir por si só. Não é isso? Então, nós podemos transportar esse raciocínio? Penso que sim. Nós podemos dizer que a organização internacional, uma vez criada, uma vez terminada, concluída a sua constituição, ela passa a ter autonomia patrimonial. A organização tem patrimônio próprio, tem pessoal próprio, nós já vamos falar disso. Ela passa a ter capacidade processual, ela eventualmente pode demandar estados soberanos ou outras organizações internacionais, perante as cortes internacionais. E, então, autonomia, capacidade e pode ter titularidade negocial. O que quer dizer isso? A organização passa, então, a poder figurar como sujeito em tratados internacionais. Então, eu repito, ela tem autonomia patrimonial, capacidade processual e titularidade negocial. Por quê? Porque é ente autônomo, é ente que existe por si só. Não é? E por último, não é? Que é decorrência dessa personalidade, dessa autonomia, dessa existência própria, não é? Elas gozam, não é? Junto aos seus órgãos e delegados governamentais acreditados, dos privilégios e imunidades necessários ao exercício das suas funções. O que eu quero dizer com isso? Eu não, a doutrina, né? Eu e os meus amigos doutrinadores de direito internacional, né? O que queremos dizer com isso? Pessoal, a doutrina quer explicar o seguinte, que a organização internacional, ela passa a gozar de alguns privilégios com relação, por exemplo, ao seu patrimônio, ela não é tributada, e com relação ao seu pessoal, ela passa a gozar de prerrogativas típicas dos diplomatas. Passam a ter, então, imunidade diplomática. Porque essa organização, não raro, ela se espalha. Ela coloca escritórios ao redor do mundo. Não é? E os servidores são, para todos os efeitos de direito, equiparados a diplomatas, gozando, portanto, de imunidade. Eu já vou explicar melhor, porque nós vamos falar depois do material humano da organização. Joia!
Bom, vencidas essas características, que são, na verdade, uma consequência da outra, nós passamos a analisar, ainda que rapidamente, os órgãos que compõem uma organização internacional. Ora, fica difícil, né? E nem é a pretensão da aula explorar todos os órgãos que uma organização pode ter. Porque imagina uma organização do tamanho da ONU, com a sua hierarquia e a sua divisão horizontal de comissariados, agências, secretariados e tudo mais, nós ficaríamos aí, talvez, semanas estudando só a ONU. Não é esse o objetivo. Portanto, eu fiz o estudo inverso. Eu procurei saber quais órgãos são obrigatórios. Qual é o conteúdo mínimo que uma organização precisa possuir em termos de órgão, em termos de composição. E aí nós chegamos à conclusão de que toda organização internacional precisa ter ao menos, uma Assembleia Geral, ou uma Assembleia Geral é ótimo, né? Tem que ter ao menos a Assembleia Geral, né? E uma secretaria. A Assembleia Geral é o órgão colegiado. É onde se reúnem os representantes de todos os membros daquela organização internacional. A praxe internacional é que essa Assembleia Geral realize reuniões anuais. Fica aí o exemplo da Assembleia Geral da ONU. Todo ano ela acontece em Nova York. Isso não impede, no entanto, que haja convocações extraordinárias da Assembleia Geral. Conforme a circunstância, os acontecimentos do mundo, é possível que a organização faça uma convocação extraordinária de Assembleia. Tá? Mas, ordinariamente, uma vez por ano. E a secretaria, que é aquele órgão burocrático. É um órgão de organização, de expedição de documentos, de arquivo de documentos, enfim, da parte burocrática de uma organização internacional. Óbvio, né, turma, que precisa de gente de carne e osso trabalhando ali. Nós precisamos de pessoas naturais, né? Se você levar em consideração, lembra do direito administrativo, a teoria do órgão, né, do alemão Otto Gierke, ou Gierke, não sei como é que se pronuncia, que é a teoria mais aceita, ele diz, olha, a pessoa jurídica, ela não pensa, não quer, não tem medo, não tem vontade, enfim, ela precisa da atuação de pessoas naturais que, quando agem, o fazem em nome da pessoa jurídica, por intermédio dos órgãos. Então, eu tenho pessoas lá na organização internacional que, óbvio, são nacionais de algum estado, concorda? Pelo menos em regra, porque é um direito fundamental o direito à nacionalidade. Logo, as pessoas que vão trabalhar na organização, na secretaria da organização e seus demais órgãos, são oriundas de algum país. Mas enquanto lá estiverem trabalhando, elas deverão manter, tá na doutrina aí, neutralidade, né? Sempre aquele problema com o vernáculo, porque alguém vai falar, neutro é o detergente P, né? Pessoa não é neutra nunca, a pessoa é imparcial. Então, que seja, tem que atuar com imparcialidade. Vocês entenderam a ideia, o espírito do que está escrito aí. Quer dizer, deixando de lado, né, os seus interesses nacionais e atuando em prol da organização. Como que se faz a escolha, né, dessas pessoas? Em regra, é feita a divisão do número de cargos à disposição pelo número de Estados-membros da organização, para que nós tenhamos uma distribuição o mais equânime, o mais isonômica possível, né?
E também, em regra, essas pessoas trabalham em sistema de rodízio. Tá? Eu trouxe uma observação aí sobre conselho permanente, mas eu queria que você entendesse que órgãos obrigatórios são a Assembleia Geral e a Secretaria. O Conselho Permanente já é um órgão, em certa medida, facultativo. Né? A ONU tem conselhos permanentes. Outras organizações de maior âmbito também têm conselhos permanentes. A OMS, a OMC e assim sucessivamente. Aquelas de alcance mais global. Eu trouxe aqui só para que a gente entenda, e com destaque especial para o Conselho de Segurança da ONU. Porque, vez por outra, nós vemos aí nos noticiários que o Conselho de Segurança da ONU reuniu-se para debater determinado assunto. Eu acho importante a gente conhecer pelo menos um pouco. Bom, as organizações internacionais podem ter conselhos provisórios, por assim dizer, que se formam para episódios específicos. E conselhos permanentes que têm funcionamento ininterrupto com reuniões periódicas. Pode ser a cada ano também, não tem problema nenhum. Né? E pode ter reuniões extraordinárias em caso de situações de urgência. Por que eu falo do Conselho de Segurança, que está aí, né, como exemplo? O Conselho de Segurança da ONU ele é de suma importância, eu diria, para a própria manutenção da paz mundial. O Conselho de Segurança ele é formado por 15 membros. Né? Você vai ver que está no material aí, ó, composto por representantes de todos os estados. É verdade, é verdade. Apesar de serem só 15 membros, eu tenho 5 membros permanentes e 10 membros rotativos, com permanência de 2 anos. Então, todos acabam, eventualmente, passando, em algum momento da sua história, ali pelo Conselho de Segurança. Os 5 permanentes são Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China. Esses 5 são permanentes, estão lá desde o começo e estarão lá até o fim, provavelmente, até o fim dos tempos. E eu tenho 10 que rodam a cada 2 anos. Né? Vocês devem lembrar que há algum tempo atrás, recentemente, coisa aí, sei lá, de no máximo 10 anos, menos até, o Brasil andou pleiteando uma cadeira no Conselho. Ó, tem uma mosca voando aqui, pede desculpa. O Brasil andou pleiteando uma cadeira no Conselho de Segurança, mas ele foi vetado. Foi vetado, salvo o melhor juízo, pela França. Né? Sob qual argumento? Que era um país que ainda flertava com regimes autoritários. Não está de todo errado, não é verdade? Então tá bom. Beleza. Como que são tomadas as decisões no seio da organização internacional? Pessoal, as decisões são tomadas geralmente em Assembleia Geral, aquelas mais importantes, né, as decisões que são efetivamente impactantes para a organização internacional, são tomadas no... Que mosquito chato. São tomadas no âmbito, então, da Assembleia Geral, por maioria, por voto majoritário. Tá? Agora, qual maioria vai depender daquilo que está determinado no tratado que criou a organização. Certo? Se é uma maioria qualificada, por exemplo, de 2/3, ou se é maioria relativa, ou se é maioria absoluta. O quórum de maioria absoluta geralmente é o preferido, né? Porque ele já é, em certa medida, qualificado. Muito bom. A organização internacional, quando ela é criada, ela precisa ter uma sede, né?
ela não pode existir só no plano virtual, por exemplo. Ela precisaria existir no plano físico também. E aí, geralmente, um dos estados parte da organização, que está ali ajudando a criar a organização, ele se oferece para ser a sede, onde a organização funcionará, né, as suas atividades principais, por assim dizer. Nesse aspecto, turma, é celebrado um tratado bilateral. Então, dentro de um tratado multilateral, onde eu estou criando a organização, é destacado um tratado bilateral entre a organização e o Estado que se oferece para ser sede. Quer dizer, aquele Estado que oferece um pedaço de terra para a organização internacional situar-se. Esse tratado é chamado de Acordo de Sede. Tá? Então, existe um acordo de sede entre os Estados Unidos da América e a Organização das Nações Unidas para que a sede da ONU seja localizada em Nova York. Entenderam? É um acordo de sede. Com todas aquelas ideias que nós já temos a respeito que nós podemos usar quando nós tratamos das embaixadas. A pergunta que sempre se faz é a seguinte, é muito corriqueiro e parece pegadinha. Fala assim, olha, o território onde a embaixada estrangeira está situada é território estrangeiro. Isso está errado. Veja, a embaixada da China no Brasil, aquele prédio onde ela está situada, não é território chinês, é território brasileiro. No entanto, existe aquilo que é chamado de inviolabilidade. De forma que não pode, não é? Sem autorização do governo chinês, ninguém pode invadir aquele espaço. Mas a terra, propriamente dita, ainda é terra do Brasil, só que ela está agora protegida pela inviolabilidade. O mesmo acontece com as organizações internacionais. Claro que a organização não goza de soberania, ela goza de autonomia. Mas no espaço ali da sua sede ou do seu escritório, tal qual os estados com relação às embaixadas, ali a organização internacional exerce um poder, não é, que afasta os poderes das potências dos países estrangeiros, especialmente o país que excede. Legal? Fácil? Tamo juntos? Então vamos que vamos. Vamos lá. A representação da organização. Quer dizer, a organização ela pode fixar escritórios e repartições em outros estados soberanos. Ela tem o direito, né? Notadamente quando o estado é parte da sua constituição. E os seus representantes, as pessoas que trabalham na organização, gozam, não é, desse privilégio semelhante à imunidade diplomática. Só para abrir um parênteses e relembrá-los, que nós já vimos isso ao longo da faculdade, o diplomata, a pessoa que exerce esse cargo, embaixador, diplomata, ele é acobertado pela imunidade diplomática, né? Penalmente falando, ele não pode ser punido por eventual crime que cometa no estado onde ele exerce sua função. Então, se você tem, vou usar o mesmo exemplo de agora a pouco, tem lá um diplomata alemão, embaixador alemão no Brasil, por consequências da vida, que são hipotéticas, comete um assassinato, um homicídio doloso no Brasil. Esse diplomata não pode ser punido pela lei brasileira, muito menos por um juiz brasileiro,
Ele só pode ser punido pela lei alemã e pelo poder judiciário alemão. Pouco importa se ele estava no exercício das suas atividades ou não. Agora, a figura do cônsul, que é uma função mais burocrática, o cônsul goza de imunidade diplomática se ele estiver no exercício das suas funções quando comete o crime. Se ele não está exercendo suas funções quando do cometimento do delito, ele pode ser punido pela lei brasileira. Então, essa é uma diferença marcante entre os cargos. Tá? Show! Vamos adiante. Eu trouxe aí para vocês o financiamento das organizações. Porque as organizações internacionais, o dinheiro não brota dentro delas. O dinheiro precisa vir de algum lugar. A organização internacional tem gastos, como qualquer outra pessoa jurídica. Por exemplo, com folha de pagamento, com a manutenção de ativos imóveis, com os seus instrumentos de trabalho, material de escritório e por aí vai. Esse dinheiro precisa vir de algum lugar. Geralmente, o dinheiro das organizações vem dos cofres dos estados que dela fazem parte. Certo? Então, são os próprios estados que financiam a organização internacional por um sistema de cotas. Só que aqui, diferente da intervenção dos estados soberanos na Assembleia Geral, onde predomina uma igualdade formal, cada estado vale um voto, aqui no financiamento existe uma justiça distributiva, por assim dizer. Quem pode mais, paga mais. Por óbvio, quem pode menos, paga menos, mas todos pagam. Nem que seja um pouquinho, todos pagam. Eu trouxe um exemplo do orçamento da ONU. Eu olhei agora há pouco, para 2020, o orçamento da ONU foi aprovado em 3 bilhões de dólares. Talvez por ser um ano de retrocesso no PIB mundial, né? Porque em 2013, por exemplo, foi 5 bilhões. Mas sempre na casa do bilhão, né? Bom, como é que é cotizado lá na ONU? Na ONU existe um teto e o piso de contribuições. O teto equivale a 22% do orçamento. 22% da conta. E o piso é 0,01% da conta. Então, quem é o país que paga o teto? Os Estados Unidos pagam os 22% do financiamento da ONU. 22%. E os países que pagam menos, geralmente os países mais pobres, por assim dizer, pagam em torno de 20 a 25 mil dólares. Né? Com dólar a R$6, faz as contas aí. Certo? Bom, então esse é só assim a título de curiosidade mesmo, né? Como que é feito o pagamento das contas das organizações, por cotização. É possível que a organização internacional admita novos membros dentre aqueles que já fazem parte? Sim. Geralmente, as organizações internacionais possuem alguma abertura, não é? Por exemplo, a ONU, como é uma organização universal, né, ela tende a ter uma abertura ampla para que estados possam dela fazer parte. Agora, por exemplo, a Organização dos Estados Americanos, ela tem uma abertura menor, né? Uma abertura voltada para os Estados americanos, a União Europeia, o mesmo raciocínio, e assim sucessivamente. É preciso, claro,
que o novo Estado que vai fazer parte da organização, ele se valha do procedimento da adesão, ele vai aderir a um documento que já está pronto e assumir obrigações que ele não ajudou a constituir, mas ele pode fazer a adesão. E, em algumas organizações, exige-se a aprovação desse pedido de adesão, que é feito geralmente na Assembleia Geral. Então, coloca-se em votação lá a adesão do Estado X à Organização Internacional Alfa, né? Aí, os Estados membros dessa organização Alfa votam pela permissão à adesão ou não. E é perfeitamente possível negar-se a adesão conforme o caso. Tranquilo? Tudo em ordem? É fácil a matéria, né? Bom, o Estado membro... Eu achei complicado, professor. Você achou complicado? Que parte? Precisa que repita alguma coisa? Não, eu vou dar uma relida aqui, mas eu achei bem chata. Não fala assim, tadinha. Tá, daí você dá uma olhada e qualquer coisa você me chama aí, eu tiro a dúvida, tá? Bom, o Estado membro, aquele Estado que já faz parte da organização, ele pode vir a ser castigado, sancionado, não é? E essas sanções, elas podem ser de duas naturezas. Primeiro, a suspensão de alguns direitos. Eventualmente, o Estado que está sofrendo um castigo, por exemplo, porque viola constantemente os princípios da organização, esse Estado pode vir a ser castigado com a suspensão de alguns direitos. Seria uma espécie de pena restritiva de direitos, né? Quais direitos, professor? Por exemplo, o direito ao voto. Pode ter suspenso o seu direito de votar em assembleia. Ou ainda, quando a conduta do Estado-membro é mais grave, é uma conduta mais aviltante ao tratado, à organização que ele faz parte, pode vir a ser expulso da organização. Muito raro acontecer. Geralmente aplica sanções mais brandas. A expulsão é algo de tal gravidade que raramente nós temos notícia, não é, de Estado que tenha sido expulso de uma organização. Como que é o sistema de aplicação da sanção? É exposto o caso em assembleia e colocado em votação, não é? E daí votação majoritária pela aplicação ou não da sanção e qual delas cabível ao caso. E ao final, agora, para arrematar, nós falamos da retirada do Estado-membro. É perguntar, um Estado soberano, ele é obrigado a permanecer numa organização internacional, ou ele pode sair, retirar-se dela, quando a entender conveniente. Ora, o que é certo, a doutrina que predomina, é que sim, o Estado tem direito de retirada, porque é um ente soberano, que não pode ser obrigado a fazer parte de nenhum tratado. Só que essa retirada tem um prazo para fazer efeitos, para ter eficácia. Então, é uma espécie de aviso prévio, com o prazo de 2 anos. Então, o Estado manifesta o direito de retirar-se, o exercício desse direito, mas só vai poder fazê-lo efetivamente depois de 2 anos dessa manifestação de vontade. É uma espécie de carência, uma espécie de prazo mínimo, verdadeiro aviso prévio. Aí tem doutrina que fala assim, olha, para o Estado retirar-se da organização internacional,
antes de mais nada, ele tem que ter pagado sua cota parte. Pessoal, é muito comum que alguns estados soberanos deem o calote na cota parte. Fique em débito com a organização internacional, né? E assim sendo, essa parte da doutrina diz, olha, só vai poder sair depois que pagar o que deve. Não me parece ser a melhor posição, de acordo com o direito internacional moderno, contemporâneo. Porque, veja, difícil impedir o exercício da soberania por uma questão financeira, porque nada impede que a organização internacional venha a exigir esse valor em juízo perante uma corte internacional, né? Uma verdadeira ação de cobrança internacional. Como existe essa possibilidade dessa cobrança, não há que se falar em prender o Estado no tratado porque ele deve. Porque vamos supor que é um Estado cujas condições financeiras são bem pouco privilegiadas. É um Estado pobre, se não miserável. Como é que nós vamos exigir que, eventualmente, ele pague uma quantia que talvez leve muito, muito tempo para ele conseguir pagar? E nesse muito tempo ele tem que ficar na organização? Não. Há que se liberá-lo e daí vira uma dívida que vai crescer. Todo ano vai ter cota, ou a cada biênio ou triênio vai ter cota nova, não é verdade? Então vai ser uma espécie de arrolamento de dívidas, sei lá. Então, a posição mais consentânea com os princípios do direito internacional é que se permita a retirada e a organização internacional depois, eventualmente, ajuize a ação que entender cabível no caso concreto. Tá? Como é que foi aí, turma? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem, professor. Tá tudo em ordem? Então, ó,